Olá, sejam muito bem-vindos, futura ou futuro escritor infanto-juvenil, ao canal Escrita Publicada. Aqui nós vamos falar sobre o que você, aspirante a escritor infanto-juvenil, precisa saber para publicar o seu primeiro livro com uma editora tradicional. Meu nome é Andréa Diogo, eu sou escritora infanto-juvenil e ilustradora, e hoje eu quis sair um pouquinho de casa para falar com vocês. Eu vim no parque, aproveitando o feriado. Nós vamos falar sobre publicar um livro em 2023, né? O projeto pessoal. A história está arquivada há uns 2 ou 3 anos. E agora que eu vou retomar para buscar uma publicação em 2023. Bem, como é uma tomada externa, muito provavelmente eu vou me dispersar com alguém caminhando, alguém brincando, vocês vão ouvir som de bola, conversas, ver pessoas passando. Faz parte porque eu tô aí no parque, né? Então não tem como ser exclusivo. Mas tá um dia super bonito, acho que vocês podem ver aí atrás. Bom, e esse projeto, né, que eu vou falar para vocês, talvez isso aí possa inspirar você que está procrastinando a dar o passo seguinte para o seu sonho de publicar o seu primeiro livro. Eu vou contar para você sobre as etapas, o que tem me passado aí pela mente e o planejamento que eu terei que organizar, né, para fazer que essa publicação aconteça em 2023. Eu já comentei em um outro vídeo que se você deseja ser escritor, você não pode ser refém da inspiração para trabalhar. E ainda sobre o peso do bloqueio criativo para profissionais da nossa área. Então, eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo, aqui embaixo, se você quiser conferir mais sobre o assunto. Eu estou comentando sobre estes 2 pontos, porque o fato de eu ter dito que o projeto ficou alguns anos na gaveta pode te levar aí a pensar que eu estava com um bloqueio criativo, ou mesmo sem inspiração. Mas isso aí está bem longe da verdade. Como eu já falei em vídeos anteriores, mas eu não sei se você é novo por aqui, eu trabalhava até o ano passado como professora de artes. E a escola na qual eu atuava, todos os anos ela monta um espetáculo de final de ano integrado entre as crianças do 1º ao 5º ano. E havia aí essa necessidade de escrever um texto teatral ou ainda uma adaptação a partir de um livro infantil ou juvenil. Então, a cada ano havia a demanda de um texto criativo teatral. E foi assim que surgiu o texto que agora eu irei retomar e criar o projeto do livro em si. O que é interessante sobre trabalhar por demanda, no caso das histórias que eu criei, é que você tem que fazer, tem prazo e ponto final. E numa situação assim não tem lugar para, eu não estou inspirado para escrever, isso não existe. Quando você vai escrever sobre demanda, você precisa seguir um direcionamento e um objetivo muito específico e que na maior parte das vezes não foi escrito por você. Então, eu não achei particularmente difícil escrever um texto dramático. O tema na ocasião era sobre gêneros textuais trabalhados nestas séries que eu falei para vocês, de acordo com as diretrizes da BNCC. Das várias coisas, né, que eu preciso providenciar aí no meu projeto, uma delas é decidir se eu vou manter o formato do texto como um texto dramático, um texto teatral, né? Eu gostei bastante de como o texto está, mas eu preciso fazer vários ajustes, eu preciso pensar sobre a questão dos nomes. Não é um livro infantil, é um livro infanto-juvenil, porque tem uma quantidade maior de texto, tem vários personagens, são cerca de 10 personagens, 10 crianças,
porque na época que eu elaborei esse projeto, não podia ter um personagem que se sobressaísse muito em relação aos demais, né? Um protagonista assim tão evidente, porque as crianças iriam ali atuar e isso aí podia causar estresse entre elas, né? E acredite que isso sempre acontecia, essa coisa do estresse. Ah, mas fulano tem mais falas do que eu. Então, para evitar isso, eu criei 10 personagens e eles tinham aí uma equivalência de falas. Então, eu preciso decidir se eu vou manter. A tendência é que eu mantenha, porque eu gostei bastante do formato, do texto em si. Mas aí fica aquela questão. Como o tema é muito específico, ele é sobre gêneros textuais que são trabalhados em sala de aula com as crianças, conto, mini conto, e-mail, carta. Então eu acredito que o livro em si, ele poderia fazer parte de uma publicação de livros paradidáticos, para servir como apoio para os professores em sala de aula. Mas eu realmente não tenho assim conhecimento sobre editoras que trabalhem com esse segmento, e o mais importante de tudo é que eu quero que a publicação seja de modo tradicional, ou seja, eu não quero ter que arcar para publicar o livro. Então eu preciso entrar aí numa pesquisa para descobrir essa editora para fazer isso. Outra coisa que eu preciso fazer também é desenvolver. Gente, vai ficar a imagem toda assim em cima e embaixo, porque eu tô sem o tripé, tá? Outra coisa que eu preciso lidar também, então, é a alteração dos nomes dos personagens para aproximar o nome desses personagens para crianças mais reais do nosso cotidiano. Porque uma outra preocupação quando eu escrevi o texto foi de colocar nomes que não tinha nenhuma criança na escola com aquele nome. Então, assim, tinha uma série de cuidados, pré-requisitos, e aí os nomes ficaram assim bem diversos da nossa realidade. E não é uma coisa que eu gosto de manter. Foi algo assim muito específico que eu deixei daquela forma porque era sob demanda, mas eu vou retomar isso aí. Essa coisa de gravar no parque é muito gostoso, só tem um problema: as saúvas que estão aqui embaixo. E eu morrendo de medo delas me picarem, né? Mas tudo bem, se vocês escutarem o grito, é alguma saúva que me catou aqui, que catou meu pé, minha perna, enfim. Mas voltando ao que interessa, tá vendo? Falei que gravar externo é bom, mas tem muitos fatores dispersantes. Então eu tenho bastante coisa para trabalhar no texto, né? O nome, se eu mantenho a estrutura como tá, deixando espaço para as modalidades, porque eu sei que na maioria das escolas não é uma realidade esse conjunto de disciplinas: circo, música, dança, teatro. E às vezes o professor de arte é quem aborda as outras linguagens. Tem um professor, por exemplo, no caso das escolas públicas, eu sei que ainda é assim, o mesmo professor é quem dá conta das demais linguagens, e não tem um espaço para treinar, não é organizado um espetáculo no grau de envolvimento, de comprometimento, no caso da rede particular na qual essa escola que eu trabalhei pertence, né? Então são casos a se pensar, mas por outro lado também é interessante dar essa perspectiva, criar esse espaço dentro de um texto, dentro de um livro, para que, se o professor quiser ou tiver tempo disponível, ou mesmo os estudantes tiverem essa disponibilidade, porque também cai nisso, né? É uma proposta, o livro ele é uma proposta
de gênero, mas a execução pode não acontecer. Nem todo texto teatral é dramatizado, nem toda história é de fato executada. Então seria mesmo para apoio. Se eu retirar do texto essas características, esses espaços para organização de um espetáculo em si, da forma como está, eu vou ter que incorporar mais texto para dar aí o volume que torne o livro interessante para o público juvenil. Ele de maneira nenhuma é interessante para o público infantil, embora eu mencionei que o primeiro ano, segundo, terceiro ano, quarto e quinto, eles trabalham juntos lá no caso desse espetáculo e funciona, mas funciona porque cada disciplina tinha um professor responsável e cada professor responsável ensaiava com os alunos que iriam ali apresentar naquele espaço. Enfim, são muitas coisas para ser pensada, mas possivelmente eu vou manter o formato de texto dramático e buscar aí uma editora paradidática. E demais informações assim que eu for tendo, que eu for trabalhando aos poucos, eu venho trazendo para vocês. Uma outra coisa que eu pensei também é se valeria a pena inserir imagem. Eu já comentei com vocês que a imagem, a ilustração, ela é um fator atrativo importante no livro, quando ele é destinado a esse público, o público infanto-juvenil ou infantil, juvenil ou infantil, né, no caso. Mas por ser texto teatral, talvez imagem só de quebra de cena. E aí, no caso, são cenas, né? Não são mais capítulos. Enfim. Gente, por hora é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, curtido o parque como eu curti. Eu vou dar um view depois para vocês aí, acelerado do parque. Então, pessoal, o nosso lindo dia de sol está se tornando um dia encoberto. Provavelmente daqui a pouco vai cair a maior chuva. Então, antes de eu ir embora, antes de eu terminar, vamos falar de um assunto sério com um toque de leveza e de imaginação? Então, eu quero te convidar para assistir a live no dia 23/11, às 20 horas, aqui no canal. Eu vou entrevistar o escritor Arisson Tavares e ele publicou recentemente, lançou, né, a releitura do Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe diferente. E se você ficar comigo, se você assistir a live, você vai entender tudo sobre sobre o projeto que deu origem, então, aí ao livro. Uma história linda, conhecida, mas olhada agora sobre um outro ângulo. Eu vou falar com o escritor sobre a carreira dele, de onde surgiram as ideias, como que ele ingressou no meio literário infantil. Então, vai ser super interessante. Eu te aguardo. Você não tem que se inscrever, fazer nada disso. É só entrar e assistir. E por favor, não vá embora sem deixar o seu like para ajudar o nosso canal a crescer e chegar a mais pessoas. Se inscreva e ative o sininho aí para não perder nada sobre o universo da literatura infanto-juvenil. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe. Se tiver alguma dúvida específica a respeito do projeto, coloca aí, eu respondo para você. Ou nos próprios comentários, ou com o próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua paciência. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!